Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui muito feliz para dar boas-vindas para vocês, para apresentar o nosso projeto de podcast, que é o que eu venho comentando com vocês aí nas últimas semanas. E resolvemos gravar esse episódio de apresentação aqui, na minha mesa de trabalho, onde vocês podem conhecer também um pouquinho do meu dia a dia, tá bom? E a ideia é o quê? É a gente contar a história, né, de aonde nasceu a ideia desse podcast, como ela foi desenvolvendo e onde chegou para realmente a gente estar aí trazendo esse modelo de conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso que é nosso objetivo hoje, contar esse caminho, vamos dizer assim. E antes, né, vocês já sabem o nome, a gente já falou o nome, vamos falar dele. A gente desenvolveu uma vinheta de abertura, que em todos os programas vocês vão estar ali observando, acompanhando a gente. Quando tocar essa vinheta, vocês já sabem que é um episódio do CNCcast. Então, antes da gente começar, roda a vinheta, pessoal. E aí, pessoal, o que vocês acharam da vinheta? Pessoalmente falando, eu amei. A gente internamente fizemos algumas reuniões para identificar como que a gente poderia fazer uma vinheta que traduzisse um pouco do nosso segmento, da CNC Lab, dos serviços que a gente presta. E aí a gente foi encaixando indústria, pessoas, história, que é o nosso objetivo, que é o que eu vou explicar para vocês. E sinceramente, para mim ficou maravilhoso. Espero que vocês gostem. E toda vez que essa vinheta rolar, é para vocês saberem que realmente tem um episódio novo. E agora vamos começar a contar a história de realmente como aconteceu o podcast da CNC Lab. E assim, pessoal, da onde vem a ideia de fazer um podcast da CNC Lab? Porque todo mundo que eu conversei já para falar do projeto, para convidar, né? Porque a gente já está aí rodando já faz um tempo com a ideia, com o planejamento, com o plano do projeto e convidando algumas pessoas. Mas vamos contar o começo, né? Da onde surgiu isso? Todo mundo sabe que o Fuji trabalha com a gente. Ele é um cara sensacional, ele é um cara referência dentro do nosso segmento de CNC, segmento de máquina, segmento de Fanuc. Então todo mundo que está envolvido entre essas três situações, vamos dizer assim, conhece o Fuji, né? E a gente recebe muito feedback de cliente. O pessoal liga perguntando dele, contando uma história dele. Então, esse cara, ele tem uma história sensacional de vida, né? E sempre aquele negócio, nossa, o Fuji é especialista. Como ele virou especialista? E a idade dele, a gente sabe que todo mundo uma hora aposenta, né? E aí tinha uma ideia que ele está chegando até em 60 e alguns anos, 65, 66, 67, eu não sei dizer. A gente estava com uma ideia de fazer uma homenagem para ele. Como que a gente poderia fazer uma homenagem para o Fuji? Para a gente poder aqui, para os clientes, poderem falar alguma coisa. Então a gente estava com essa ideia, né? Vamos tirar uma foto, uma placa, o que o pessoal já faz, um texto no LinkedIn, um texto no Instagram. Então a gente estava com essa ideia mais ou menos um ano atrás. E aí surgiu a ideia de fazer como se fosse uma entrevista, vamos dizer assim, de contar a história do Fuji com ele, né? A gente sentar, a gente gravar com o celular, aqui na CNC Lab mesmo, no laboratório, ou em alguma máquina, porque tem tudo a ver com o que ele representa, vamos dizer assim. E a gente conversou com ele, tudo num primeiro momento, quem conhece o Fuji sabe que ele é um pouco retraído, não, acho melhor não, mas a gente convenceu ele e essa era a ideia inicial, a gente poder prestar, na realidade, não é fazer, prestar uma homenagem para um cara que dentro do nosso segmento é referência, é sensacional e que todo mundo admira. Então assim, a sementinha desse projeto nasceu aí, a gente falando dessa homenagem para o Fuji, que nada mais justa, né? A gente tem que começar a fazer isso com as pessoas que a gente admira, com as pessoas, principalmente em relação ao trabalho, né? Que são referência para a gente, são referência para o nosso cliente. Então a semente de tudo do projeto nasceu em homenagem para o Fuji. E assim, pessoal, eu sou uma pessoa que eu consumo podcast, né? E o podcast, na realidade, na vida de todo mundo, indiretamente, hoje você escuta de uma maneira ou de outra.
ou você ouve ou assiste nos cortes do Instagram, ou nos cortes do YouTube, no próprio Spotify ou no próprio YouTube. Então, de uma maneira ou de outra, isso faz parte da realidade da gente. Então, o que a gente pensou? Com aquela ideia, mais pessoas, mais histórias, vamos trazer para a realidade de hoje em dia? Como que as pessoas consomem isso hoje em dia? Então, por que não fazer um podcast? Mas como fazer um podcast? Porque se você assistir hoje, os estúdios são preparados para isso, né? A nossa ideia era fazer alguma coisa mais simples. Mas como o nosso trabalho aqui na CNC Lab, nosso trabalho pessoal sempre foi muito profissional, a gente pensou, não, vamos fazer o melhor que a gente pode para poder entregar o melhor possível para quem vai estar assistindo a gente. E aí também nasceu outra ideia, vamos procurar um estúdio que se encaixe nesse modelo. Para quê? Para o pessoal que estiver assistindo, o pessoal que estiver escutando, associar com o dia a dia das coisas que eles já consomem. Então essa foi uma ideia nossa também internamente que foi muito bacana, foi aprovada pela diretoria e com certeza os nossos convidados e vocês que vão estar ouvindo assim, vão ficar numa situação assim mais confortável. E é muito feliz e gratificante para a gente poder oferecer isso para vocês. E assim, eu perguntava para mim mesmo, durante essa ideia do projeto, qual seria o propósito desse projeto? Qual seria o propósito de fazer um podcast na CNC Lab, né? E eu expliquei anteriormente, acho que assim, a própria explicação minha, o próprio projeto, a própria ideia nossa que estávamos botando no papel, já era a resposta. E ali eu não sabia, e quando eu prestei atenção nisso, eu observei isso, assim, foi onde a chave caiu. Porque assim, hoje talvez o mais famoso é o podcast do Joel J. Ok? Acho que todo mundo já viu um corte dele, eu já assisti, é um cara que está super em alta e assuntos assim absurdos. Tem muita coisa boa para consumir. Tem o do G4 Educação também, que é sensacional, do Caio Carneiro, que é sensacional, o pessoal do PrimoCast, sensacional. E assim, tem vários com conteúdos absurdos, com pessoas que trazem pra gente conhecimento que hoje a gente não tem no dia a dia. Então os podcasts, por que, Diego, você consome podcast? Respondendo para vocês, porque eu aprendo. Eu aprendo com histórias, né? Pessoas que passaram por uma situação. Como que ela chegou lá? Acho que do Caio Carneiro, como que você faz isso? Como que você chegou lá? Se não me engano é esse o título. Então, eu gosto de saber como que as pessoas chegou lá. Então, trazendo isso para o nosso segmento, né? Como que essas pessoas chegou lá? Vamos pegar o exemplo do Fuji. Como que o Fuji chegou a ser referência em máquina CNC e em equipamentos Fanuc? Ele tem uma história de vida. Então, ele contando a história de vida dele, a gente vai aprender. Tem alguns gatilhos ali, pode ter 1, 2, 3 gatilhos que a gente pega, um insight, que às vezes muda a chavinha nossa. Então, legal, tem esses podcasts famosos que trazem pessoas que têm um renome conhecido no Brasil inteiro, professores, pessoas importantes, mas dentro do nosso segmento também tem. Então essa homenagem, a ideia da homenagem que começou lá atrás, a gente pode transformar, tá? Em quê? Em também uma situação que a gente pode ensinar. Então quem está assistindo também pode aprender com a experiência de vida pessoal e profissional dessas pessoas. Então assim, quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, foi essa a resposta. Então é isso que é a ideia do projeto, é trazer conhecimento também, não assim, é fazer uma homenagem, que pra gente isso é muito importante, tá? Mas também aprender e levar conhecimento para vocês que vão assistir a gente. E assim, pessoal, essa é a ideia do projeto, é isso que a gente colocou no papel, é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. A gente sabe que na prática é bem diferente, gravar não é fácil, né? Acho que é fácil falar aqui com vocês, não é, mas a gente vai aprendendo, né? E vamos ver, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente se interagindo aí com todo esse conteúdo que eu estou prometendo para vocês aqui. E assim, e vão se acostumando comigo, tá? Porque eu vou ser, vamos dizer assim, o holder desse projeto. Então eu vou estar junto com os nossos convidados, batendo papo com os nossos convidados. De vez em quando eu vou estar trazendo alguma mensagem para vocês aí, um stories, alguma coisa assim, aparecendo no WhatsApp de vocês de vez em quando, tá? Para poder trazer e avisar
sobre nossos convidados, sobre o nosso conteúdo, tá bom? E quem não me conhece ainda, meu nome é Diego. Hoje eu estou à frente da CNC Lab aqui no setor comercial, no setor de logística e de assistência técnica. Em termos de experiência, sendo bem resumida, trabalhei na Nardini um tempão, trabalhei na Eplan, trabalhei por quase 20 anos na Home, dentro do nosso segmento CNC, que trouxe uma experiência aí para mim muito confortável para estar aqui conversando com nossos clientes hoje, conversando com você, do dia a dia aí de máquina, de CNC, de assistência técnica, com propriedade, vamos dizer assim, né? Porque a gente passou por um período muito longo aí trabalhando até hoje, né? Então, conheço bastante cliente, conheço bastante empresa, graças a Deus. Então, um abraço para todo mundo aí que a gente se conhece. Espero que vocês também acompanhem a gente aí, tá bom? E assim, falar da CNC Lab. A CNC Lab é o nosso patrocinador oficial, né? Acreditou nesse projeto, porque assim, é um projeto diferente, ele é um projeto mais humanizado, né? Trazer pessoas para conversar sobre histórias é diferente do dia a dia, é diferente do que vender serviço, né? Então, e a CNC Lab tem muito disso. A gente tem vários projetos internos que antigamente nas empresas existiam e hoje não tem mais. A gente trouxe, né? Que depois eu vou, com os nossos colaboradores aí, trazer para vocês esses projetos que a gente tem internamente para vocês entenderem o quanto é especial. Então, para a gente, né, a CNC Lab apoiar isso daí também mostra muito como ela olha para um outro lado, não só o lado do negócio, mas o lado humano também. Então, fico muito feliz e desde já, né, vamos dizer assim, agradecer a CNC Lab por estar tendo essa oportunidade de estar falando com vocês. E assim, pessoal, uma pergunta. Diego, quem serão os convidados do podcast? Isso foi para nós foi fácil, ser sincero. E eu vou contar para vocês assim que a gente na nossa lista, nós fizemos uma lista, tá, baseada em algumas situações, tipo pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem um reconhecimento, pessoas que nós já ouvimos falar, né, que a gente às vezes não conhece, não tem o contato, mas já ouvimos falar sobre ela, sobre como ela é admirada dentro da empresa, né, dos seus funcionários. Então isso que foi o nosso perfil. A gente traçou um perfil de como a gente gostaria de chamar algumas pessoas. Então a gente traçou esse perfil, conversamos com outras pessoas, perguntando dentro do nosso nicho de clientes, dentro do nosso nicho de parceiros, dentro das pessoas que a gente conhece. E a gente escreveu simplesmente já 50 nomes. Se vamos falar com todo mundo, não sei. Pretendo, gostaria muito, porque são todos nomes, sim, que a gente viu que faz parte do nosso perfil. Porém, eu já vou fazer aqui um pedido, né? Gerar uma ação aqui. Se na sua empresa tem alguém, ou como você já trabalhou, ou que você trabalha, que você admira, que tem uma história bacana de vida, alguma história profissional que realmente, assim, você gostaria que outras pessoas ouvissem, manda uma mensagem pra gente. Quem sabe essa pessoa já está na nossa lista, mas se não tiver, a gente vai conversar internamente, vamos tentar trazer ela aqui, vamos ouvir essa história. Porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de inspiração, a gente precisa de histórias que realmente fazem a diferença. E a gente está chamando nossos convidados de campeões. Né? Campeões aonde, Diego? Numa partida de futebol, numa corrida, numa prova de natação? Não. Na vida. Na vida pessoal e na vida profissional. Então, assim, os nossos convidados serão os nossos campeões. Então, a gente fica muito feliz, tá, de ter 50 nomes já em 2, 3 dias pensando em algumas pessoas. Então, esses serão os nossos convidados. Esse será o perfil dos nossos campeões. E se você tiver um campeão aí que você acha que vale a pena contar a história aqui, manda uma mensagem pra gente. A gente vai ficar muito feliz, beleza? E aí, continuando, como que serão os episódios com os nossos convidados? Com os nossos campeões, vamos dizer assim, né? A ideia, como eu já contei anteriormente, é falar da história dessa pessoa. Então, assim, onde ela começou a trabalhar, até hoje, é o mesmo sistema, é o mesmo emprego, é a mesma empresa? Não, teve várias alterações de empresa. Para chegar onde ela chegou hoje, quais foram as mudanças? Quais foram as viradas de chave? Teve empresa? Teve pessoa? Teve algum curso específico? Algum trabalho específico? Então é isso que a gente quer contar para vocês, né? Então assim,
Vamos falar de reparo de servomotor? Não. A ideia não é falar de trabalho, ok? É falar da pessoa. Então vamos voltar lá um pouquinho. A gente homenagear essa pessoa em primeiro lugar, a pessoa que está ali, porque a gente quer homenagear ela pelo que ela é profissionalmente e pessoalmente, tá? Contar a história dela e não um assunto específico. Tá, mas Diego, pô, é legal falar sobre reparo de servomotor. E aí, não vou falar para vocês que a gente não vai fazer isso. E aí está o segredo. A gente quer interagir com vocês, né? As pessoas que nós vamos trazer, elas vão trazer histórias da empresa, do profissional que ela é, da onde ela trabalha e o que ela faz. Dentro disso tudo, tem assuntos específicos? Tem. E aí, nós vamos interagir com vocês e eu vou pedir o feedback de vocês, ok? Por que não falar sobre reparo de servomotor? Por que não falar sobre treinamento de CNC? Por que não falar sobre treinamento de manutenção de máquinas? E aí vocês vão trazer isso para a gente e aí a gente pode também incluir no projeto conteúdos específicos e fazer episódios com pessoas especialistas para falar daquilo que também vocês gostariam de ouvir. Mas a ideia do projeto primeiro é ouvir a pessoa, tá? A história dela, o que ela faz, a especialidade dela. E depois, quem sabe, a gente pode fazer isso. Seria uma dica, né? Então, assim, a opinião de vocês vai ser muito importante pra gente, depois a gente ir alimentando novos episódios, novos, vamos dizer assim, convidados, novos campeões. E também, eu não posso deixar de falar do nosso nome, do nosso slogan, do nosso logo, né? Que vocês já devem ter visto aí, que é o CNCcast, né? Lógico, CNC Lab, CNCcast é bem sugestivo. Mas assim, a ideia não foi trazer o nome da CNC Lab para o projeto de CNCcast. A ideia do nome sempre foi a gente colocar o nome dentro do nosso segmento, né? Que é o segmento de CNC. Então, juntou tudo, juntou o útil ao agradável. Então a gente achou que o nome CNCcast tem tudo a ver com o nosso programa. E aí a gente precisava de um slogan. Surgiram vários. Vou ser bem honesto para vocês que nós fizemos mais de 10 slogans, porque a gente queria trazer no slogan a informação que fosse realmente sinônimo do que a gente gostaria para o nosso projeto. E aí a gente falou muito dos convidados, quando a gente estava fazendo a lista, a gente usou muito a expressão campeões, para associar o que a gente gostaria de mostrar para vocês. Então a gente ficamos naquela, como que a gente vai usar campeões no slogan? E a gente atende o quê? A gente atende cliente, a gente atende fábrica, a gente atende empresa. E aí quando a gente encaixou a palavra fábrica, né? E aí ficou, né, nosso slogan do CNCcast, Fábrica de Campeões. A gente entendeu que isso era a cereja do bolo para o nosso projeto. E a gente ficou bem feliz com esse nome, né? A gente gostou muito. Acho que tem tudo a ver com o que eu estou apresentando para vocês aqui. Inclusive, aqui atrás de mim, quando a gente estava rabiscando o logo, a gente fez vários desenhos e o último desenho, o último esboço que a gente fez foi esse. E eu fiz questão de deixar ele aqui. E vai ficar aqui um tempão ainda. Então, quando a gente estava criando, né, o nosso logo, as coisas que a gente gostaria de falar, o fone de ouvido, reverberando, junto com a palavra, junto com o slogan, a gente foi tendo várias ideias e aí a gente chegou nesse logo, que está aqui nessa caneca maravilhosa, nesse nome, que eu achei que tem tudo a ver com o segmento, e também com o nosso slogan, que tem tudo a ver com quem? Com os nossos convidados. Então acho que a gente, vamos dizer assim, que a gente fechou, né, com chave de ouro essa fase do nosso projeto para poder iniciar e logo aí tá apresentando de forma oficial nos nossos canais, nas redes sociais para vocês. E pessoal, para finalizar, eu comentei que gostaríamos de fazer algo bem profissional. Então procuramos alguns estúdios, tá? Muito legais. Então tem várias coisas bem bacanas desse segmento que a gente nem imaginava que tinha aqui na nossa região. Encontramos um que vocês vão adorar. E ao invés de eu falar para vocês onde é, como é, que tal vocês me acompanharem até lá para a gente poder mostrar para vocês o estúdio que a gente vai gravar? Bora? Então vamos lá, pessoal. Bora acompanhar a gente.
para conhecer o estúdio, onde nós vamos gravar os episódios do podcast da CNC Lab, CNC Cast? Bora lá, vamos com a gente! Pronto, pessoal, chegamos aqui em Campinas para apresentar para vocês aqui o estúdio que vamos gravar os episódios do podcast da CNC Lab, que é o CNC Cast, tá? E aqui, ó, Box 404 Estúdio. Ele fica numa região privilegiada de Campinas, de frente com a Lagoa do Taquaral. E assim, ele é o maior e o melhor estúdio de podcast que a gente pôde encontrar para trazer esse conteúdo para vocês. Os nossos convidados vão ficar maravilhados com esse local. E agora o mais importante, vamos lá conhecer o estúdio personalizado para CNC Lab, vamos? E agora, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês o nosso estúdio. Deem uma olhada nessa estrutura aqui, especial para o nosso programa. Tá todo desenvolvido para vocês, tudo de acordo com aquela vinheta que a gente apresentou para vocês hoje. Então aqui vai ser o nosso local de apresentação. Então é um estúdio maravilhoso, climatizado, customizado exclusivamente para o programa. Como eu falei, o Box 404 Studio, ele é o principal estúdio de podcast aqui de Campinas, uma estrutura incrível. E é isso, pessoal. Agora estou aqui do outro lado da mesa, tá? Mesa essa aqui que vamos trazer nossos convidados, vamos ter nossos bate-papos. É aqui que os nossos campeões vão sentar, é aqui que eles vão contar suas histórias, histórias pessoais, histórias profissionais, histórias essas que eu espero que sejam inspiradoras, tanto para nós como para vocês aí, tá? O estúdio também, tá mostrando aqui de um outro lado para vocês, um estúdio maravilhoso que nós escolhemos a dedo para trazer um conteúdo e um material de qualidade para vocês, tá bom? E que a próxima vez que nós estivermos aqui, vai estar aqui, ó, batendo um papo com um convidado, trazendo o primeiro episódio para vocês. E antes de finalizar, gostaria de fazer um pedido para vocês. É um projeto novo, então a ajuda de vocês também é fundamental para a gente. Então todas as nossas redes sociais devem estar aqui embaixo, na descrição, no link, alguma coisa assim. Segue lá, se inscreva para receber as notificações, compartilha com o pessoal da empresa, tá? Troca essa ideia com a gente, manda umas mensagens para a gente aí, poder fazer esse conteúdo o melhor possível para entregar para vocês. Então é isso. Então a próxima vez aqui, começando o projeto CNC Cast na área, beleza? Abraço, até mais.